É um prazer receber o Renan para fazermos essa live conjuntamente. O Renan, para quem não conhece, é médico aqui em Salvador, participa do Médicos pela Democracia e teve uma grande participação em todo o processo da luta contra o golpe. É um militante da categoria dos médicos, também tem uma grande atuação nas redes sociais. Então, para a gente começar, Renan, eu queria que você fizesse uma apresentação para as pessoas que ainda não te conhecem, da sua trajetória política, profissional. Ok, Walter. Eu sou nascido em Salvador, médico formado aqui em Salvador, desde a juventude atuando no movimento estudantil. Então, fui presidente do diretório acadêmico da minha faculdade, fui diretor da União dos Estudantes da Bahia, fui diretor da União Nacional de Estudantes, início da década de 80, e formado em 83 pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e atuei durante um bom tempo na luta pela construção do SUS, né? Pela implantação do nosso Sistema Único de Saúde. Sou médico do trabalho, como especialidade. Trabalhei durante mais de 2 décadas na Previdência Social, aposentei agora, recentemente, e sou médico também da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Ótimo. Me mandaram uma pergunta para te fazer sobre a categoria dos médicos. Ok. Na década de 80, nos meados da década de 80, eu era presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de São Paulo. E a gente tinha uma atuação muito grande junto com o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina na época. Porque tanto o sindicato quanto o conselho tinham dirigentes que eram vinculados aos movimentos sociais, tinham militantes do PT, do PCdoB e outros que não eram de partidos, mas que defendiam bandeiras democráticas, progressistas. E aí, se não me engano, eu acho que por volta de 88, o Sindicato dos Médicos lançou um vídeo, se não me engano, o nome do vídeo era Um Dia na Vida do Doutor Fulano de Tal. Lembro desse vídeo. Eu até participei de um debate com médicos da prefeitura, junto com o Eurípides, que era presidente do sindicato, sobre o vídeo que contava a vida de um médico que corria de um plantão para outro, saía da Secretaria da Saúde, ia para o consultório particular, depois para a clínica privada, etc. Que discutia um pouco do que eles diziam que era o início da proletarização da profissão do médico. E a pergunta que pediram para te fazer, eu falei um pouco sobre isso, por conta de que nos últimos anos a categoria médica foi muito identificada pela população como aquela que mais se destacava no apoio ao impeachment da Dilma, das medidas tomadas pelo Temer e depois no apoio ao Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que acontece nesse processo em que uma categoria que socialmente é tão importante passou a defender bandeiras muito reacionárias e contrárias ao interesse da população. Por exemplo, foram contra o Mais Médico, que era um programa do governo Lula e Dilma e que teve um grande papel no acesso ao atendimento médico nos locais mais distantes do Brasil, nas periferias. E por que acontece isso? Por que os médicos, ou grande parte da categoria, passou a apoiar interesses contrários à população e mesmo contra o Sistema Único de Saúde? Pois é, Walter, desde a época de estudante, nós sempre identificamos um certo ranço conservador em boa parte da categoria. Já desde os colegas estudantes, ainda na época do regime militar, nós identificávamos muitos colegas que partiam até para a defesa da época do regime e dos governos militares. Então não é novidade.
nesse processo mais recente do golpe contra Dilma, nós notamos que a classe média, ou parcela da classe média, de profissionais liberais, não só médicos, mas advogados também, engenheiros, parcela desses profissionais se identificou, né, com essa luta anti-esquerda, anti-PT e anti-governo Dilma, e apoiou o golpe. Na categoria médica, o que nós observamos que houve um recrudescimento desse conservadorismo, principalmente em relação ao mais médicos. Então, aquilo foi usado até pela extrema-direita, pela direita, como uma maneira de criar essa reação muito negativa, né, dos médicos em relação à ampliação da atenção à saúde da população, sobretudo da população das periferias dos grandes centros urbanos, onde tem muita violência, e dos rincões mais distantes do Brasil, né? Aí destacadamente nas áreas indígenas, onde tinha-se um diagnóstico de que pessoas já com mais de 50 anos de idade, 60 anos de idade, muitas delas nunca tinham visto um médico na vida. E sempre houve uma negativa por não haver apoio financeiro, logístico dos governos anteriores e não haver uma carreira também que gratificasse, que pagasse o médico dignamente para se deslocar. Sempre houve essa dificuldade de ter médico nesses rincões. Com mais médicos, houve isso que eu falei, o recrudescimento da categoria médica, e aí as entidades nacionais de médicos, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e a Federação dos Sindicatos, que tinha direções conservadoras já, se aproveitou disso para trazer parte da categoria para a oposição aos governos democráticos instalados no Brasil, principalmente o governo Dilma, que foi quem criou mais médicos. Mas, por outro lado, nós temos aí uma corrente de médicos progressistas, né? O nosso movimento Médicos pela Democracia, que recentemente se organizou nacionalmente. Nós temos enfrentado essa situação que se instalou no país, e temos assumido uma posição de oposição ao golpe, de defesa da democracia e defesa do SUS, né? E temos notado que já mais recentemente tem havido um desencanto de parte da categoria em relação a essas aventuras golpistas, ao bolsonarismo e essa coisa toda, e muitos colegas já se mostrando como arrependidos, digamos assim, de ter entrado nessa onda, nessa aventura golpista que tem levado ao país esse estado de coisas que a gente está vendo.